nós recebemos a mensagem, a boa nova que o pastor de César ministrou a respeito no domingo, nós recebemos essa mensagem, nós entendemos que espiritualmente nós não somos mais os mesmos. Só que não para aí. Quando você continua, você começa a receber do Senhor afirmações acerca do que Ele vai fazer através da sua vida. Quem aqui concorda comigo? Não é comum? É natural. Você começa a ser afirmado, motivado. Olha, eu vou te usar. Olha, você vai ser um levita, você vai ser um profeta, você vai ser um pastor, um evangelista. Eu vou te usar de forma tremenda. Olha, através de você lá fora, você vai levar a salvação, você vai anunciar. Eu vou, através da sua vida, realizar proezas, sinais, maravilhas. Vai valer a pena servir a Deus. E você começa então a receber isso da parte de Deus. E é só coisa boa. Quando Deus chama Abraão, o que é que Deus fala para Abraão acerca da terra prometida? É uma terra que mana. Deus falou para Abraão que era uma terra que tinha gigantes, que era uma terra que eles teriam que conquistar naquele momento lá no início. Falou ou não? Deus falou que existia uma fortaleza em Jericó que iria causar dúvida, que iria trazer para eles uma certa aflição? Não, porque no início, irmãos, nós somos afirmados. Eu me lembro muito bem que quando eu me converti, talvez isso aconteceu comigo de uma forma particular, mas era impressionante como as pessoas vinham até mim para profetizar na minha vida acerca do que Deus iria fazer. Era comum, eu estava em um culto, alguém se aproximava de mim, eu já pensava, vai me entregar uma palavra. Quer ver? Vai vir com aquela história que Deus vai me usar. E esse texto que nós lemos, quando eu comecei a orar a respeito dessa ministração, eu já tinha o texto, só que eu ainda não tinha a mensagem. E eu fiquei incomodado com isso. Às vezes isso acontece. Um texto na Bíblia te incomoda, parece que Deus quer falar algo para a igreja acerca do texto. Só que você humanamente ainda não conseguiu discernir a mensagem. Eu comecei então a estudar. Falei, Deus, mas qual que vai ser a linha, a ideia da mensagem? E quando eu li esse texto em Atos, realmente Deus começou a testificar em mim acerca de Moisés. Quando Estevão, esse texto que nós lemos, é um depoimento de Estevão em Sinédrio para os sacerdotes. E a Bíblia diz que Estevão foi tomado pelo Espírito Santo e ele começou a falar sobre Abraão, sobre Isaac, sobre José. Ele começa então a partir do versículo 20 a falar sobre Moisés. Moisés, ele tinha uma convicção, irmãos, acerca daquilo que Deus iria fazer através da vida dele. Moisés, ele tinha dentro dele uma estima equilibrada. Ele tinha essa convicção, só que a Bíblia diz que quando Moisés completou 40 anos, ele foi visitar os israelitas, porque até então Moisés, ele foi criado como neto do faraó. E como neto do faraó, ele não tinha um certo convívio com os israelitas. E chegando lá, ele viu os israelitas sendo oprimidos por um soldado egípcio. E vendo isso, ele tomou aquelas dores. E a Bíblia diz que ele partiu para cima desse egípcio. Moisés era forte. E ele entra em uma luta corporal com esse egípcio e mata. E enterra na areia. Só que ele achava que não tinha ninguém vendo. Porém, no outro dia, quando ele vê dois israelitas brigando entre eles, ele também vai repreendê-los. Olha, vocês são irmãos. Por que vocês estão contendendo um para com o outro? Logo um israelita falou, você vai me matar também? Quem é você?
Cadê a sua autoridade para exercer? E a Bíblia diz que a motivação de Moisés foi para que, fazendo aquilo, o Israel iria reconhecer que ele era um legítimo homem de Deus, que havia sobre ele um chamado para ser o libertador de Israel, acerca do Egito. Porém, o faraó soube disso e quis matá-lo, ele teve que fugir. E ele foge, e ele chega então na casa de Jetro, que passou a ser depois o seu sogro. E ele passa ali no deserto 40 anos. 40 anos, por quê? Porque ele tinha uma motivação errada. Ele queria mostrar que ele era a pessoa ungida, ele não esperou. Ele não esperou o tempo correto para as coisas acontecerem na vida dele. Ele então resolveu fazer. Então Moisés falou: eu vou agir. Existe um respaldo sobre mim. Eu sou o libertador. E pensando assim, ele não teve a motivação correta. Motivação, irmãos, é aquilo que nos impulsiona. Motivação é aquilo que nos leva a fazer algo para Deus. Eu tenho aprendido que em Deus não adianta você querer fazer a coisa correta. Você também precisa ter a motivação correta. Qual que é o sentimento que está em teu coração em querer fazer qualquer coisa? Se você deseja tirar essa cadeira daqui, colocar ela desse lado, qual que é a motivação? O que está no nosso coração? Moisés, ele agiu com uma motivação errada. Ele tinha a convicção, mas quando nós agimos com as nossas próprias mãos, as pessoas não reconhecem. E a Bíblia diz que as pessoas não reconheceram. As pessoas rejeitaram Moisés, não por quem ele era, mas por conta da maneira que ele estava conduzindo. Ele não soube esperar. Ele não soube esperar. E o tempo, ele é necessário, irmãos. E muitas vezes, o tempo, ele rouba de nós uma postura correta. Davi, ele foi ungido como rei, profeticamente pelo profeta Samuel. Mas quando o profeta Samuel vai até a casa de Davi, aponta Davi como sendo o escolhido, e derrama óleo sobre Davi, Davi passou a ser rei. Naquele momento, Davi esperou aproximadamente 15 anos. 15 anos. E Davi escreve os Salmos 40, no versículo 1, e ele diz: esperei com paciência no Senhor. Esperei com paciência no Senhor. E o Senhor se inclinou e ouviu o meu clamor. Mas não é só esperar, é como você vai esperar. A Bíblia diz que ele esperou com paciência. Lá em Hebreus, quando a Bíblia vai dizer sobre Abraão, a Bíblia diz que Abraão, ele conquistou a promessa através da perseverança, da paciência. Não é apenas o fato de nós esperarmos, é a maneira como nós estamos esperando no Senhor. Davi, ele teve todos os motivos para não esperar, mas ele esperou. Ele tinha dentro do seu coração uma testificação: vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer. E eu tinha comigo, antes de estudar acerca dessa mensagem, que Moisés, quando já estava lá na terra de Jetro, ele tinha, de uma certa forma, se conformado com aquilo. Eu pensava que Moisés estava lá no deserto e ele se conformou: olha, eu sou um pastor de ovelhas. Eu tenho uma esposa, eu tenho 2 filhos, e a minha vida é essa. Mas quando eu li acerca do primeiro filho de Moisés, eu entendi que ele não agiu dessa maneira. Ele não perdeu a perseverança. Moisés,
quando ele passou 40 anos no deserto, ele entendeu lá no fundo, Moisés acreditava, vai acontecer, eu vou voltar. Sabe por quê? Porque o primeiro filho de Moisés se chamou Gerson, e Gerson significa, eu sou imigrante em terra estranha. Moisés entendia, olha, aqui não é meu lugar, eu vou sair daqui, no momento certo, eu reconheço, eu fiz besteira, eu reconheço, eu agi pelas minhas próprias mãos, eu não esperei no Senhor, mas vai acontecer, eu sou imigrante em terra estranha, aqui não é o meu lugar, eu vou receber no momento certo, uma comissão da parte de Deus, vai acontecer. E muitas vezes, irmãos, nós paramos, muitas vezes nós não temos o discernimento do tempo, ainda mais nós, porque nós vivemos em um momento, nós somos contemporâneos de uma geração que quer tudo rápido, as coisas têm que acontecer tudo rápido, é o fast food, e em Deus, não é assim que acontece, existe um processo. Moisés não estava preparado, naquele momento em que ele resolveu agir pelas próprias mãos, Moisés não estava habilitado naquele momento para exercer aquilo que Deus tinha para a vida dele. É muito importante nós termos, irmãos, uma consciência de que a nossa vida cristã, ela não gira apenas em torno da nossa salvação. Domingo o pastor de César pregou muito bem sobre isso. Ficou muito claro acerca do nosso propósito, acerca daquilo que nós realmente temos que nos empenhar. Nós temos que levar a Cristo, nós temos que ser usados, nós não podemos nos conformar por sermos somente salvos. Eu frequento uma igreja, aliás, eu esqueci o nome do pastor lá de Campos do Jordão, que você me mandou a palavra, pastor, Peter, não vou lembrar, mas ele disse algo interessante, numa ministração, que igreja não é um lugar para frequentar, mas é um lugar para pertencer, é diferente, e muitas vezes nós não pertencemos, nós frequentamos, e quando você tem a convicção, a consciência do seu chamado, olha, eu tenho uma função, olha, eu vou ser usado, você pertence à igreja, você se envolve, existe um comprometimento. Eu não estou dizendo aqui que você vai esperar com paciência no Senhor, sentado, vai acontecer, o anjo vai descer e as coisas vão começar a andar, não é isso, mas existem projetos na nossa vida específicos, que tem o tempo certo, como dizem Eclesiastes, para acontecer. Nós não podemos antecipar, não é que está tardando, Deus ele não tarda, e muito menos falha, mas esse tempo ele é necessário. José, ele tem a revelação do sonho, acerca de como Deus iria exaltá-lo, e ele demorou cerca de 13 anos para chegar lá, não foi um processo assim, não foi. Abraão com 75 anos, Deus vem para Abraão, se mostra para Abraão, através de um anjo e diz, olha, você vai ser pai. Só que isso aconteceu depois de 25 anos. E nós muitas vezes não temos a paciência para esperar no Senhor. E nós, não tendo essa paciência, nós comprometemos o nosso chamado, o nosso ministério. Sabe o que me chamou a atenção? Quando Moisés, ele é chamado por Deus lá no deserto, ele, até então, ele tinha um cajado nas mãos, Moisés, ele era pastor. E quando Deus chama Moisés, Moisés começa a questionar Deus, mas quem é que está me enviando? Como que eu vou referir a você perante Faraó?
perante os anciões de Israel. Moisés tinha esse desafio. Como que isso vai acontecer? E ele começa então a negociar com Deus acerca de que realmente ele queria fazer, mas ele queria ter convicção. Ele queria, agora Deus vai ter que ser um negócio mais bem feito. Eu não vou fazer de qualquer jeito. Eu estou no projeto, mas como que vai ser? Oi, pastora? Me dá uma fórmula. E Deus fala para Moisés, o que é isso na sua mão? Moisés responde, um cajado. Joga ele. E o cajado se torna em uma serpente. Irmãos, até então Moisés ele tinha um cajado, mas ele agia com esse cajado no plano natural. Repita comigo, natural. Moisés usava esse cajado até então para conduzir as ovelhas de forma natural. Ele podia bater esse cajado numa rocha, não ia sair fogo, não ia sair água. Enquanto pastor de ovelha, ele podia jogar esse cajado no chão 10 vezes, não ia virar serpente, porque ele estava atuando no natural, porque ainda não chegou o tempo. Só que quando Deus legitimamente envia Moisés, quando Moisés estava no tempo correto, Moisés começou a agir no sobrenatural. Sabe quem foi o primeiro homem na Bíblia que Deus usou para operar sinais e maravilhas? Moisés. Esse texto que nós lemos retrata o primeiro homem. Noé foi um homem de Deus. Abraão foi um homem de Deus. Isaac, Jacó, José. Mas nenhum desses homens operou maravilhas, sinais. E nesse momento onde Moisés estava no lugar correto, no momento correto, com a motivação correta. Porque aí Deus chega para Moisés e fala assim, Moisés, eu estou ouvindo o clamor de Israel. Eles estão sendo oprimidos. E isso vai acabar. A motivação foi correta. O alvo de Moisés já não era se autopromover. Moisés ali já não queria mais mostrar que ele era o cara. Olha, eu sou o libertador. Se eu fazer isso aqui, as pessoas vão me reconhecer. Moisés aqui já não estava mais buscando o reconhecimento de pessoas, mas ele estava com a motivação correta. Existem pessoas clamando. E nesse momento, Deus falou, então você vai receber dons. Você vai agir no sobrenatural de Deus. Ele recebe dons de operação de maravilhas. Dom de cura. Deus fala, coloca a mão no peito. Ficou leproso. Agora coloca de novo. Foi curado. Ele começa a receber dons, ele começa a ser usado, porque ele está no momento correto. E nós não podemos desconectar ou desvincular o tempo certo, a motivação correta do agir de Deus. Se você estudar a biografia de todos os homens de Deus, e vai passar a conhecer o deserto que eles passaram, o processo que eles tiveram que passar para serem efetivamente introduzidos no chamado que Deus tinha para eles, no grande projeto, talvez no projeto maior de vida nosso. Vai acontecer. Vai acontecer, irmãos. Só que nós precisamos, assim como Moisés, termos a motivação correta. Que em nome de Jesus, nesta noite, nós como igreja, nós possamos nos alinhar. Que nós possamos realmente entrar em um nível com Deus, do sobrenatural. Quando você está na presença do Senhor, quando você tem a convicção do seu chamado, quando você tem a paciência de esperar o momento correto, as suas habilidades físicas, intelectuais, sabe o que acontece com elas? Caem por terra. Moisés, ele foi
ensinado em toda ciência egípcia, a Bíblia diz. Ele era um homem que ele era bom em palavras e em obras. Ele não era qualquer um. Quando aqui, naquele momento, Deus chama Moisés e fala: Moisés, é agora. Agora você vai fluir no sobrenatural. Você está no tempo correto. O propósito, a motivação está correta. Moisés vira para Deus e fala: agora eu não sei nem mais falar. Cadê as habilidades? A pessoa de Moisés ficou em segundo plano. E Deus começou a agir. Convido você a ficar em pé. Em nome de Jesus, eu quero ler um versículo com você, pessoal do louvor. Vou ler um versículo para vocês, não precisam abrir. Está aqui no livro de Isaías, capítulo 40. É um versículo muito conhecido. Eu vou ler a partir do verso 28. Diz assim. Quer colocar aí, Felipe, por favor? Isaías 40, 28. Vamos ler lá. Não sabes, não ouvistes que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos confins da terra, não se cansa nem se fadiga, e é inescrutável o seu entendimento? Ele dá força ao cansado e aumenta as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fadigarão, e os mancebos cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão. Andarão e não se fadigarão. Amém? As luzes, por favor. Curva a sua cabeça, irmãos.